Estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Muito boa noite, galera. Vocês que estão chegando agora. Hoje vocês vão entender o que é cativeiro espiritual. Nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês de uma vez por todas entenderem o que é isso, como que isso funciona na vida de uma pessoa. Você vai entender nessa aula se você está num cativeiro ou não. Isso aqui vai ser uma aula de aproximadamente de 15 a 20 minutos no máximo. Vou te explicar. A gente vai quebrar esse cativeiro espiritual hoje que você está vivendo, beleza? A nossa vida são 12 áreas, tá? Nossa vida são 12 áreas. Pode ser que uma dessas áreas você pode estar vivendo esse cativeiro. Então, esse cativeiro não é como se fosse uma cadeia, porque a cadeia você consegue ver. Esse cativeiro, ele é invisível. Então, nesse dia de hoje, a gente vai viver uma jornada aqui de cura, uma jornada de revelação e uma jornada de ativação profética, beleza? Então, você que está chegando agora, já dá um like aqui nesse vídeo no YouTube. Você que está me assistindo online, você que está aqui nesse canal, curte aqui, compartilha. Você vai entender hoje uma jornada totalmente diferente daquilo que você já viu em outro lugar, beleza? Bora para a Bíblia? Vamos na Bíblia, que fica mais fácil. Abre aí em Lucas 13, versículo 10. Bora lá? Deixa eu abrir aqui em Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Lucas 13, 10. Lucas 13, versículo 10. Bora lá. Ó, Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, que você pode botar aqui como se fosse a sua igreja, tipo a sua igreja Assembleia, Deus de Amor, Batista, Maranata, seja lá qual for. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Olha que doideira. Essa mulher era membro de uma igreja, era membro ali de uma sinagoga, né? E esse espírito mantinha ela ali presa por 18 anos. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Mas beleza, vocês entenderam aqui que a mulher, às vezes você fala bem assim, pô, eu tô na igreja, não sei o que, eu tô liberto, e papapá, eu tô curado. Não é assim que funciona. Você viu aqui que essa mulher tinha 18 anos, né? Tem gente que está 18 anos dentro de uma igreja e que ainda está preso, que ainda está presa. Você pode estar num templo e mesmo assim ser escrava no espírito, porque esse cativeiro aqui, ele é um cativeiro espiritual, entende? Então, o que que a gente entende disso aqui? O que que fica claro? Que ali estava uma mulher, né, que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de algum modo se endireitar. Ela era membro daquela igreja ali, daquela sinagoga, e mesmo assim ela estava há 18 anos com esse espírito de enfermidade. Isso aqui, na verdade, se chama endemoniamento, tá? Aqui na minha Bíblia da King James, essa aqui, essa 1611, ela vai falar possuída. Só que não tem como ser possuída, por quê? Quer ver? Eu vou abrir aqui. Eu vou te provar que não tem como ser possuída. Porque segundo o texto aqui, eu estava vendo pelo computador, mas eu vou abrir aqui na Bíblia. Ó, no versículo 16 fala bem assim, ó. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizar por 18 anos? O que que dá para você entender aqui? Que não pode ser, aqui na minha Bíblia, vai falar que essa mulher estava o quê? Possuída, aqui no versículo 11. Só que não tem como essa mulher estar possuída porque ela é uma filha de Abraão. A possessão dá um sentido, né? Se você for olhar mesmo no grego nem tem esse nome possessão, para você ter ideia.
Não sei se você sabe, a nossa Bíblia foi traduzida do grego, né? Então, a Bíblia que a gente usa é a tradução do grego. E no grego não tem essa palavra possessão, porque possessão é posse. Não tem como uma filha de Abraão ser posse de Satanás. Não tem como. Então, aqui é um espírito de endemoniamento. É o que ela estava vivendo. E ela estava num cativeiro invisível, né? E tem umas coisas que você precisa entender sobre essas coisas. O que que é um cativeiro, Gleice? Mais cedo eu dei uma aula aqui, não sei se você assistiu. Cativeiro, imagina. A sua vida são 12 áreas, não são? Vou fazer de uma forma assim maior, para você tentar entender. É como se uma dessas 12 áreas estivesse escura, tivesse ali pecado, tivesse ali coisas que não foram confessadas. Ali é um local de treva. O cativeiro é um lugar escuro, é um lugar que você não vê, é um lugar que você não consegue sair sozinho. É um lugar que você chegou ali porque você deu liberdade. É uma prisão invisível. O cativeiro, ela é uma prisão interior sem grades visíveis. Você não vê as grades, mas, porém, tem um monitoramento ali espiritual de demônios que fica ali vigiando o tempo todo, 24 horas. E o que que é essa escuridão? O que que é essas trevas, Gleice? Essas trevas são o quê? São coisas não confessadas. Tudo aquilo que você... São trevas que não foram confessadas ainda. Toda treva na sua vida que não foi confessada, ela é área de domínio do inimigo. Então você precisa confessar suas trevas. Quando você confessa suas trevas para alguém, o inimigo ele não vai ter mais poder. Só de você entender isso aqui, você que está me assistindo aqui no YouTube, você já vai estourar o cativeiro. O cativeiro é estourado quando você joga a luz nele. Vamos supor que você cometeu algo muito severo, muito bárbaro, e você nunca confessou isso para ninguém. Esse pecado. Quando você confessar isso, quando você falar isso para alguém, você vai jogar luz nesse cativeiro. Quando você joga luz nesse cativeiro, o diabo, Satanás, não vai ter mais domínio. Porque tudo que você esconde, o inferno vai governar. O inferno vai governar em locais que você está escondendo, em locais que você está ocultando. E qual que é o perfil dessa mulher aqui para a gente entender? Ela é membro de uma igreja, ela é membro de uma sinagoga. Porém, para Jesus fazer essa transformação, a pessoa tem que ter um quebrantamento. Ela quis, não tem Jesus é como uma coisa que eu escutei uma vez que achei muito interessante. Ele tá do lado de fora, mas a porta do lado de fora não tem maçaneta. Ele não vai puxar a maçaneta, vai empurrar e vai entrar. Você vai ter que abrir por dentro, para ele entrar. Então, essa mulher teve esse coração quebrantado. Não tem como você mudar, ter transformação. Tô falando de um nível até maior, né? Nem de mudança, não, é de transformação, se você não tiver um quebrantamento, beleza? E outra característica, essa mulher, ela é, como está escrito aqui, ela é herdeira da promessa. Só que ela não está acessando. Ela não está acessando. Aqui fala aqui, ó. Esta mulher é uma filha de Abraão. Filha de Abraão é herdeira de promessa. Porém, ela não estava conseguindo acessar. Ela não estava conseguindo acessar. Então, a pessoa ser da linhagem de Abraão não impede de ninguém de andar, não vai impedir você de andar curvado, se você estiver nesse cativeiro. Você pode ser filho, filha, mas você pode estar num cativeiro ainda. Beleza? Então, o que que a gente vai entender com isso aqui? Não adianta só você conhecer a palavra, se você não é livre nela. Essa mulher aqui, ela conhecia a palavra, ela estava dentro da sinagoga. Cara, o judeu é o povo que mais estuda a Bíblia. Só que ela não era uma pessoa livre na palavra, porque ela ainda estava sobre esse endemoniamento de 18 anos dentro dessa igreja ainda, dentro dessa sinagoga. Então, quais que são os sinais aí de um
Aqui você pode perceber uma coisa interessante, o quê? No versículo 14 vai falar bem assim, ó. Entretanto, depois que Jesus disse que essa mulher está livre da tua enfermidade, ele pôs as mãos, naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Olha que doideira agora, no versículo 14. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, ademoestou a multidão. Há seis dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para seres curados e não no sábado? Então o Senhor exclamou, e Jesus falou com ele, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deve libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Você vê que o próprio líder dessa mulher, ali como se fosse o pastor dela, né, o líder religioso dela, e ainda também estava no cativeiro. Ele também era um líder cativo, porque quando ele viu uma membro ali do seu, né, da sua igreja, da sua sinagoga sendo liberta, ele, vem de ficar feliz, ele não, ele se revoltou. Cara, ele também era outro líder, um cara machucado, um cara dominador, um cara que usa uma teologia, mas sem unção de cura, entendeu? É um religioso sem autoridade nenhuma no mundo espiritual. Então era mais um cara que conhecia a palavra, mas que também não era livre na palavra. Tanto que ele se revoltou que essa filha de Abraão, de 18 anos ali, com 18 anos presa nesse cativeiro, foi liberta e ele achou ruim. Olha que doideira isso. E quais são os sinais, Gleice, de um cativeiro? São relacionamentos superficiais, isso aqui você pode observar, né? São locais que ninguém acessa, ninguém deixa a pessoa, ninguém acessar. Sabe aquelas pessoas, não, nisso aqui você não pode entrar. Aqui não sei o que, é só eu. Ninguém pode falar nisso aqui. Nesse setor aqui é só eu. Aquilo é um cativeiro espiritual. Locais que não é acessado por ninguém. É a caixa preta da alma. Ninguém consegue sair de lá sozinho, gente. Cativeiro, presta atenção. Cativeiro, ninguém consegue sair de lá sozinho. Você vai precisar de ajuda de uma pessoa para te ajudar para sair desse cativeiro. Entende? Sozinho não dá para sair. Se desse para sair, ela tinha saído. Se desse para sair, ela tinha saído de lá, ué. Mas ela não conseguiu sair. Entende? Porque ela estava presa ainda. Ela ainda estava presa no cativeiro. Às vezes Deus permite um cativeiro para a pessoa se quebrantar, quebrantar o coração. Então, vamos fazer uma ativação aqui na prática. Pega um papel aí na sua mesa aí, uma caneta, e escreve qual cativeiro que ninguém sabe que você carrega. E você vai declarar com a sua boca aberta: hoje o ciclo do aprisionamento acaba na minha vida. Hoje o ciclo do aprisionamento acaba na minha vida. Faça isso. Isso é uma ativação prática para você se libertar desse cativeiro. Beleza? Depois você lê Isaías 61, que fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. Então, você tem uma unção de Deus. Beleza, pessoal? Você que gostou, curte aqui, compartilha, bota aqui qual cativeiro que você está hoje, que eu vou entrar em contato com você. Beleza?